com Raul Mikhael Ivanov. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los, a maior parte de vocês que eu não via há muito tempo. Há, também, uma pessoa que eu jamais vi, a quem eu desejo, aqui também, as boas-vindas, e, como de hábito, eu lhes apresento todas as minhas saudações e toda a minha alegria e a minha gratidão de poder encontrar-me com vocês, para trocar com vocês sobre assuntos que podem concernir-lhes ou que concernem, também, a evolução do que vocês vivem nesse momento sobre este planeta. Então, primeiramente, eu escuto o que vocês têm a perguntar-me. Questão: pareceria que tudo se acelera, no positivo, no negativo. Por quê? São coisas que eu evoquei em numerosas reprises, cara amiga, mas gostaria de retomar certo número de elementos. Vocês entraram, há alguns meses, no período probatório para o planeta Terra porque, efetivamente, desde o ano 2006, se conta até 2012, restam-lhes, muito exatamente, 7 anos. Esses 7 anos são os 7 últimos anos que vocês têm a viver para aceder à dimensão a que vocês chamam quinta. Então, efetivamente, progressivamente e à medida dos meses que passam durante este ano e todos os anos que vêm, vocês verão uma aceleração de processos, tanto climáticos, como eu já disse, em numerosas reprises, ou seja, os 4 elementos vão desencadear, mas, também, no interior do homem, obviamente, porque esses elementos existem, também, no interior do homem, as tomadas de consciência, as reversões de situações, o que acontece no casal, o que acontece nas famílias irá crescendo. As pessoas vão estar ou cada vez mais mal, ou cada vez mais em desacordo com as condições de vidas que elas haviam estabelecido anteriormente, porque aquelas que devem estabelecer-se na quinta dimensão nada mais tem a ver com o que existia anteriormente. Então, basta que uma alma esteja no caminho para a própria abertura à quinta dimensão para que ela se aperceba, de um dia para o outro, de que não é feita para viver o que viveu, durante 40 anos, e tem necessidade, de repente, eu diria, de novidade. Então, se essa pessoa tem 40 anos, vão dizer que é o demônio de 40 anos, o demônio do meio-dia. Por vezes, isso pode sobrevir aos 60 anos ou mesmo aos 70 anos. De repente, olha-se o passado e diz-se não, esse não é mais eu, não é mais possível que isso funcione assim, e tem-se a necessidade de tudo mudar na vida. Aí está como funciona a maior parte dos seres humanos hoje, porque é ligado à abertura, o que faz com que não se possa mais aceitar o que era aceitável e vivido, mesmo com prazer, anteriormente, com as mesmas pessoas, com os mesmos lugares, com as mesmas localizações, os mesmos tipos de atividades. E todo ser humano sobre este planeta, que está no caminho espiritual de abertura para essa quinta dimensão, vive isso, a um dado momento. Quanto mais os eventos forem adiados, mais eles tomarão um aspecto, eu diria, de envergadura enorme. As coisas aceleram-se, grandemente. Há inúmeros elementos que entraram em manifestação nos Estados Unidos, nós já havíamos falado disso, efetivamente, no inverno passado e na primavera, e havíamos dito que certo número de elementos que se levava a efeito, o elemento água e o elemento ar e, também, o elemento terra, devem manifestar-se antes do fim deste ano. O número de eventos já deveriam produzir-se, como vocês sabem, no mês de maio, mas eles foram adiados, por razões de reajustes de redes magnéticas, não terrestres, mas do intraterra, para permitir evitar que os povos do intraterra, da luz e da fraternidade fossem completamente enterrados pelo que ia acontecer ao nível dos tremores de terra. Então, isso é algo que foi reportado em alguns meses, o tempo que certo número de estruturas seja modificado ao nível do intraterra, em especial, nas regiões da América do Norte. Questão: poderia fazer-nos uma compilação de seus ensinamentos por temas? Cara amiga, se eu pedi uma ordem cronológica, é por uma razão extremamente precisa. Há coisas extremamente importantes, que seguem uma planificação específica. Então, não é questão de reagrupar por tema. Mas o melhor modo de proceder é, efetivamente, a maneira cronológica, porque há uma cronologia precisa.
Quando vocês retomam os ensinamentos que eu lhes dei, mesmo respondendo às questões de natureza global, pessoal, evolutiva, ao nível da Terra, vocês se aperceberão de que há o desvendamento de certo número de coisas que se faz seguindo certa cronologia, que é extremamente importante a reencontrar para o leitor. Aliás, em minha vida, como vocês sabem, a maior parte de meus ensinamentos foi retomada sob a forma escrita, através das conferências que eu dei, geralmente retomadas por tema e perdeu, eu diria, o fio cronológico, histórico, do porquê essas coisas foram ditas, a um dado momento. Vocês não têm a diferença entre o que eu disse em 1940 e entre o que eu disse em 1970, enquanto há uma diferença fundamental, e nada foi colocado nessa ordem cronológica, que é extremamente importante a reencontrar, sobretudo, para os 7 últimos anos que vocês têm nessa dimensão. Questão: e poder-se-ia respeitar uma cronologia no interior de temas? Então, isso é algo que pode ser extremamente interessante, e que me agrada muito, devo dizer. Há assuntos que me têm ao coração, obviamente. Agora, ao nível do modo de trabalhar, é a vocês que cabe definir um tema e, por exemplo, para cada um dos reencontros, que as questões sejam, sempre, em relação com esse tema. Os temas de predileção são, obviamente, a transformação da alma humana dos 7 próximos anos. Então, isso toca, obviamente, os setores, digamos, não proféticos, isso é, absolutamente, a evitar, mesmo se eu tenha dado numerosos elementos durante o ano que se escoou, mas eles sobrevêm progressivamente e à medida que sobrevêm. Os mais importantes são, obviamente, o acesso à quinta dimensão e as transformações do ser humano, do corpo humano e da alma humana para o acesso a essa quinta dimensão. Também o papel da medicina, o papel da saúde, o papel da luz, o papel e os jogos, eu diria, da sombra e da luz, também, independentemente da saúde, esses são os temas que são extremamente importantes, hoje. Mas podem ser, também, temas profundamente diferentes, como, por exemplo, a influência crística, hoje, ou, ainda, o papel dos ensinamentos que eu dei em minha vida, hoje, e assim por diante. Isso, é a vocês que cabe definir. É muito melhor trabalhar isso em sessão pública, obviamente, para que o máximo de pessoas aproveite desses novos ensinamentos. Bem, caros amigos, vou, agora, deixar o lugar para a mamãe, para a sua efusão de sua energia do coração. Então, antes de partir, eu lhes aporto todo o meu amor, toda a minha bênção, e espero revê-los uma próxima vez. Vou, agora, deixar o lugar, eu diria, para a efusão da mamãe, que é Maria, obviamente. Eu os abraço e digo-lhes até breve. Aos 3 Dimensão, 12 de setembro de 2006.